Então, pessoal, vamos ver o que a China está fazendo de certo aí, né? Para começo de conversa, eu acho que a gente precisa pesquisar essa primeira questão que ele tá falando do PIB, né? Então, a gente precisa voltar um pouco aqui, algumas casas lá atrás, né? Lá atrás mesmo, e consultar aqui o PIB dos dois países pra gente entender que questão é essa que ele tá falando, né? A gente tem aqui a história do PIB no Google, né? Quando começa a partir daqui, ó. Então, 25,44 trilhões é o PIB dos Estados Unidos agora. Mas o grande lance disso aqui, o que a gente pode entender, e que eu acho que isso aqui é uma informação relevante que a gente deveria estudar, é assim, ó. Se você olha em 1960, olha como é que era o mundo. O PIB da China era de 59 bilhões. Então, os Estados Unidos tinham uma economia 10 vezes maior que a economia da China, naquela ocasião, que tinha uma economia de 59,72 bilhões. O Japão era um país também ali com uma grande economia, 44,31 bilhões. É importante considerar a população de cada um desses países para você entender o que isso aqui representa. Lembrando que isso aqui é uma exceção na história da China. Uma coisa que a gente esquece é que os Estados Unidos é uma grande potência da Segunda Guerra Mundial para cá, né? A gente pode dizer, no começo da Primeira Guerra Mundial era um país em ascensão e tal, mas é uma grande potência da Segunda Guerra Mundial para cá. A China sempre esteve, gente, no topo tecnológico, né, do mundo, foi o berço de grandes invenções, se você pesquisar e etc. E a China sempre foi um país muito relevante, e é o mesmo país há mais de 4 mil anos, né? Se você for checar ali, os povos que habitam aquele lugar, sempre foi um país imperialista naquela região da Ásia ali e tudo. Então, estudando a história da China, talvez você se surpreenda, porque na verdade, a China, nesse período, né, ela está não está no melhor ponto dela, muito pelo contrário, né? A China já foi muito mais relevante para a história do que nesses anos 60, aqui onde ela estava. Então, alguns historiadores vão te dizer até que, ó, natural, a China retomando o espaço que ela sempre possuiu. E enquanto outras pessoas vão dizer que realmente é uma retomada incrível, etc. Aí você avalia aquilo que você acha melhor. Mas olha que interessante, se a gente evoluir 10 anos aqui, a gente vai ter a China com 92 bilhões de PIB aqui em 1970 e os Estados Unidos com 1 trilhão e o Japão em um amplo crescimento aqui também. Pessoal, só para fazer aqui um disclaimerzinho, bem, na verdade a China sim, sempre foi historicamente o país mais avançado do mundo, mas acontece que ela ficou um tempo fechada. E aí os países europeus avançaram mais tecnologicamente, depois conseguiram invadir lá a China, e depois o Japão também conseguiu avançar, porque ele se adaptou às novas tecnologias, também conseguiu invadir a China. Então nesse período aí, dessa década de 60, que é onde ele vai começar a analisar aí, a China ela já foi ocupada, já está há 100 anos ali sendo ocupada, sendo invadida, já não era mais o país mais rico do mundo, já está sendo um dos países mais pobres, passa por uma catástrofe terrível na Segunda Guerra Mundial, né? Então, assim, essa recuperação da China realmente não está só mantendo nada, não. É uma recuperação, sim. Ela volta, é um turnaround mesmo. Ela sai lá de baixo e volta a ser um país poderosíssimo de novo, né? E vamos ver aí o que ele vai falar do porquê disso. 217,2 bilhões, né? Mostrando aqui que conseguiu dobrar o PIB, mas a China também quase dobrou o PIB. Os Estados Unidos é que acaba crescendo ainda mais do que o previsto. Aí quando você vem aqui, foi o momento em que os Estados Unidos começam a injetar dinheiro na economia, lembrando, o acordo de Bretton Woods já tinha sido lá atrás, o Nixon vai encerrar o padrão ouro um ano depois dessa data que a gente está observando o PIB. Então, aqui os Estados Unidos já são uma grande potência e são uma referência também para o mundo e passa a defender, né, o American Dream e aquela coisa toda, a maior classe média do mundo no período e tal. Aí quando a gente vem para os anos 80, aqui a China tem um salto expressivo, né? A China vai para 306 bilhões de PIB, mas você vai ver que esse gráfico, né, se você olhar ali, ó, dá um zoomzinho nesse gráfico, você vai ver que ele faz assim, ele dá uma caneladinha, e aí a China vai para 306 bilhões de PIB em 1980, os Estados Unidos agora 2,85 trilhões, então mais do que dobra, né? Os Estados Unidos têm um crescimento acelerado na década de 70 aqui, já com o movimento hippie, aquela coisa toda, papá. Inclusive, se você quiser ver uma série desse período, né, que vai pegar os anos 60 até 70, etc, pra você entender, é o boom das agências de publicidade, etc, você pode assistir Mad Men, é uma série que fala da Mad Avenue, né, que é o local ali onde os americanos tinham as agências de publicidade. Não Mad de louco, né? Mad de homens da Madison Avenue. Então, muito interessante pra você pegar esse momento, vai ver a história dos Estados Unidos acontecendo ali. É uma boa referência. Não dá pra você tratar como referência histórica, óbvio, é entretenimento, mas dá pra você entender as empresas que faziam parte disso, etc. 2024, em pleno ciclo de queda da Selic, um anúnciozinho aqui, pessoal. Tesouro Direto e então, ok, voltando. Até aqui você consegue ver que a China tem um crescimento moderado. Na década de 90, você vai perceber aí sim um sobressalto, né? Porque olha só, a gente sai de 80, né, para um PIB de 306 e chega em 90, na próxima década, com um PIB de 394 bilhões. E é nessa década aqui que a China vai começar a mostrar a que veio. Você vê ali o
o Japão. É muito difícil ver o gráfico da China aqui, que é esse verdinho, né? Tá muito difícil aqui, porque ele é um gráfico pequenininho. Mas aqui você vai perceber que a China realmente, ela começa a mostrar que vem. Então, 394 bilhões, o PIB dos Estados Unidos, 5,9 trilhões, né, de dólares, já é inimaginável também, todo mundo tá usando a moeda dos Estados Unidos, e o Japão, 3,186 trilhões de dólares ali. Aí, quando a gente chega nos anos 2000, a gente já tem aqui uma situação interessante. Então, a China com 1,2 trilhão, Estados Unidos 10,25 trilhões, Japão 4,9 trilhões aqui, e aí você vai vendo essa corridinha, tá acontecendo alguma coisa aqui com a China. Aqui, algumas pessoas vão dizer, né, se você for mais da canhota, se você for mais da esquerda, você vai dizer que a China é maravilhosa e que o regime funcionou maravilhosamente bem, etc. Se você for mais liberalzinho, né, mais aqui, gente como a gente aqui, você vai dizer, mas aí os Estados Unidos foi mexer lá de fazer abertura econômica com a China, fez toda aquela coisa e aí criou esse monstro. Então, cada um vai dizer aquilo que quiser. A China começa a fazer o tal do capitalismo de Estado, né, lá atrás, e isso aqui começa a colher frutos. É um país agrário que se torna a maior classe média do mundo. Não dá pra dizer que alguma coisa aqui não acertaram. E aí, se você for mais comum ainda, você vai dizer, mas a URSS também saiu de um país agrário e tarará, com o socialismo, né? Aparentemente o socialismo aí tá funcionando. E daí, se você for mais crítico disso, você vai ter inúmeras afirmações que mostram que a história não foi bem assim. Então, aí vai variar. Mas aqui vamos focar no lado econômico pra gente não ficar entrando nessas discussões que nos dividem. Vamos entrar nas discussões que nos unem, né? Agora, nessa década aqui, a China sai desse 1,2 trilhão, os Estados Unidos com 10 trilhões, mostrando aqui veio, ela sai, não faz nem sentido. A China vai pra 6 trilhões e os Estados Unidos pra 15. Então, que era a economia de 10 vezes maior que a outra, se torna um pouco mais de 2 vezes maior que a outra. E a China passou o Japão, do nada, né? Então, assim, num prazo de 10 anos, a economia começa a crescer. E esse momento aqui é muito nítido pra gente isso aqui acontecendo e começa a planificar também o crescimento econômico do Japão. Quem nasceu ali na década de 90, seja no final da década de 90 ou no início da década de 90, você presenciou uma coisa muito interessante. Você presenciou primeiro, a gente consumindo vários produtos japoneses, a Nintendo, a Sega, que era videogames, as televisões, Toshiba, sei lá o que, tudo tinha nome japonês, né? Tudo tinha nome japonês. E de repente a gente começa a virar os rótulos, as coisas que eram produzidas na Zona Franca de Manaus. Você que era criança, você via um CD, tava produzido na Zona Franca de Manaus. Você viu um negócio produzido na Zona Franca de Manaus. De repente começa a desaparecer esses produtos. Primeiro, surgem réplicas vagabundas, né? De produtos chineses ali. Muito comum essas réplicas vagabundas. Então a China começa copiando, lançando minigame, coisa assim que você não dá muita atenção. Eram produtos chineses, inclusive falavam, né? A gente na época se referia a produtos chineses como uma segunda palavra para produto de má qualidade. Não era assim? Então a gente falava, isso aqui é produto chinês. Não é igual hoje que você pega um iPhone e tá escrito feito na China, né? A gente pegava qualquer produto e dizia, isso é coisa Xing Ling. A gente tinha até nome pra esses produtos Xing Ling ali, porque a gente dizia que eram produtos produzidos na China. E é engraçado que essa história, ela é uma repetição de uma coisa que a gente já viu anteriormente. Aí o que acontece? A China então começa a produzir réplicas de produtos, então ela importa a tecnologia, né? Ela não tem ali, ela importa o conhecimento e utiliza a mão de obra barata. Na época, acusações de escravidão, etc, eram muito frequentes. A China ali, ela começa a replicar esses produtos e ela vai terceirizando o parque industrial de todas as empresas do mundo com essa mão de obra extremamente barata. Então, olha, contratar um chinês para trabalhar era muito mais barato do que contratar em qualquer país do mundo. E a China começa a receber essas fábricas. E aqui talvez tenha sido o grande trunfo da China, que foi importar, né, o conhecimento necessário para produzir as peças, porque para as pessoas fabricarem na China, utilizando mão de obra barata, elas tinham que levar para lá o modo de se fazer as coisas. E daí a China, com esse modo de se fazer as coisas, ela começa a criar réplicas, primeiro, ruins, de má qualidade daqueles produtos. E aí, inclusive, por exemplo, você tinha iPhones falsificados. Na época, você tinha ali realmente um iPhone falso. E ele não rodava o sistema iOS, né? Mas a casca era igual. Eram aberrações e de tanto imitar, a China aprende a fazer. E daí a China começa a produzir os próprios produtos, né, com tecnologia muito interessante. Começa a produzir ali coisas que a Xiaomi, etc. A Apple começa a copiar, as empresas americanas começam a copiar as empresas chinesas, até a gente chegar no momento agora, que é um carro desenvolvido nos Estados Unidos ali, com tecnologia americana, design na Califórnia ou em qualquer outro lugar e a produção, né, manufaturado na China, né? E aí a China começa agora a ter as baterias do carro do Elon Musk, começa a ter tudo, começa a realmente copiar isso. Por que eu disse que essa história é uma história repetitiva? A gente já vai voltar aqui pros gráficos. Porque quando você volta lá atrás, sabe qual país mais passou por isso aqui? Oh. A Suíça. Hoje em dia a Suíça é um exemplo de qualidade, né? Se você voltar muitos anos na história, a Suíça, ela foi acusada de quebrar patente de produtos químicos. Se você estudar a história, você fica impressionado. Porque hoje em dia a gente fala, porra, esse relógio é suíço, esse chocolate é suíço. A gente tem a bandeirinha da Suíça como um exemplo de qualidade. Você sabia que a Suíça era acusada dos produtos Xing Ling do mesmo jeito que a China, né? Lá... Na verdade, não é só a Suíça, né? Todos os países, quando saem de um estágio que eles estão subdesenvolvidos, que vão tentar chegar a alcançar os países que já estão desenvolvidos, que estão na fronteira da tecnologia, todos os países vão copiando, né? Só que, assim, o que a China fez não foi só copiar, né? A coisa mais complexa, né? Teve um investimento em educação, teve investimento em infraestrutura. Então, vamos lá mais para frente para a gente depois abordar isso aí.
porque a questão é um pouco mais complexa. Atrás, mesma coisa. Então ela começa a copiar, plagiar, ser acusada de plágio, a mesma coisa que aconteceu com a China, e depois ela começa a produzir tecnologia de vanguarda, exatamente por ter importado aquilo que interessa, que é o cérebro e o modo de fazer. E aí, o que acontece é que a partir daqui a coisa fica realmente muito louca. Quando a gente chega em 2020, então, a gente já tem uma relação muito estranha, né? Então, os Estados Unidos com 21 trilhões, né, de PIB, a China com 14,69 trilhões. É claro que isso aqui é muito diferente. Quando a gente olha a quantidade de habitantes que os Estados Unidos têm, a quantidade de habitantes que a China tem uma diferença. O Japão, ele que era ali, né, o tigres asiáticos, o que trará, já não tem essa evolução no PIB da mesma forma. Ele fica ali meio estável, é considerado um dos países mais estáveis do mundo, inclusive até com juro negativo, mas fica ali meio estável, 5,04 trilhões de PIB, a China com 14,69 trilhões, e os Estados Unidos já não conseguem crescer mais do jeito que a China cresce. Você consegue ver que a curva da China é quase reta aqui, os Estados Unidos não conseguem crescer mais do mesmo jeito. A gente chega nesse momento mais atual aqui, em 2022, 25,44 trilhões o PIB dos Estados Unidos e 17,96 trilhões o PIB da China, né, 4,23 trilhões o PIB do Japão. E se você tirasse aqui, né, existem já alguns estudos que mostram isso, se você tirasse aqui os produtos que são feitos na China e vendidos nos Estados Unidos, ou essa terceirização industrial muito potente que existe da China, você teria um declínio, né, das duas economias, é claro, mas os Estados Unidos sangraria talvez até um pouco mais. Então eles têm lá o dinheiro, mas a China tá tendo hoje a produção. A gente sabe que produzir é onde tá o lance, né? E aí... É isso aí, os Estados Unidos também tá na mão da China, né? Então, eles estão agora fazendo todo esse processo aí de a OTAN, os grupos do G7 todos atrapalharam um pouco a China, começaram a criar taxação a mais e tudo, mas de uma certa forma, se a China parar de vender para eles, vai disparar a inflação, eles vão ter um monte de produtos que eles não produzem mais lá, eles vão ter necessidade desses produtos. É claro, eles vão ter que fazer essa substituição aos poucos, indo para outros países, né? Como eles estão indo agora para a Índia. E o Brasil está perdendo uma grande oportunidade, que era para o Brasil estar sendo o país que está recebendo essas indústrias agora, que vão estar saindo da China, porque o G7 todo está fazendo esse processo todo de deixar a China um pouco de lado, taxar a China, dificultar as coisas para a China, e aí quem está recebendo agora é a Índia, são outros países. O Brasil não está, o México também. O Brasil era para estar aproveitando esse momento, né? Mas infelizmente a gente está sempre perdendo as oportunidades aí. Essa se dizer agora que não é mais uma questão de se a China vai passar os Estados Unidos ou não. É quando? Né? Então agora você tem estimativas que dizem que a China vai ultrapassar o PIB dos Estados Unidos em 2033, né? Ou seja, a gente está a menos de 9 anos disso, para país isso é muito pouco, e que a Índia vem logo atrás, passando em 2075, né? E aí a gente tem essa mudança aqui. E aí o que você pode pensar disso aqui, Raul? Então, por que se a China é um país que cresce muito mais, se a China é um país que está produzindo tudo que eu viro aqui tá escrito feito na China, você pode virar as coisas na sua casa, vai estar quase tudo escrito feito na China, com raras exceções. Se ela é a fábrica do mundo, se ela tem a maior população do mundo, se ela tem o PIB que vai se tornar o maior do mundo, se tem a economia que mais cresce, etc., por que a gente opta por investir nos Estados Unidos, né? A população maior do mundo agora já é a Índia, né? A Índia passou. A China fez todo aquele processo de segurar a população e agora está sendo até um pouco ruim para eles. Eles planejam tanto que, como o planejamento é humano, tem os erros humanos, né? Por que a gente não investe na China? Pelo menos não é comum para os brasileiros investirem na China. A gente tem uma grande questão que é a forma como os Estados Unidos funcionam e a forma como a China funciona são muito diferentes. Os Estados Unidos têm uma economia um pouco mais descentralizada e aí você poderia dizer com um pouco mais de respeito às liberdades individuais, etc. E isso aí pode ser questionável por algum critério que você quiser. E a gente tem na China uma economia centralizada na figura do Estado que define ali até mesmo as propriedades, né? Uma empresa não tem uma fábrica, ela está autorizada a utilizar uma fábrica. A economia é do Estado. O Estado investe, por exemplo, no BYD da vida para concorrer com a Tesla e tal. E aí você pode se tornar sócio dessas empresas, porque a China sabe que o mercado financeiro é uma das maiores ferramentas para o mundo e quer captar esse recurso. Mas você tem, por exemplo, notícias aqui, por exemplo, quando a China decidiu, no ano de 2021, intervir no setor educacional. E aí, de repente, a China intervém, então. Essa aí é a grande questão, uma coisa que eu acho muito importante. Porque, como ele fala aí dessa questão, que eu achei até interessante, que ele fala assim, vamos para o que nos une, né? Para ele não ficar nessa polarização que tem, porque, é claro, acaba dividindo. Isso é um ponto que eu estou pensando que é muito importante hoje. E a solução para isso eu vejo como a pancracia, que eu vou falar um pouquinho sobre ela. Mas o que acontece? O liberalismo, seja lá do Paulo Guedes, ou seja de qualquer, do Ronald Reagan, de qualquer Margaret Thatcher, de qualquer modelo de liberalismo, faz o país crescer, não faz? Faz. Então, assim, para a economia, é melhor um Paulo Guedes do que um Haddad, naturalmente. Agora,
um capitalismo de Estado chinês, por exemplo, também faz a economia crescer. E também tem um potencial grande de fazer a economia crescer. Um capitalismo público, então, que eu descrevo no meu livro, né? Depois vocês podem aí entrar no Instagram lá e me pedir lá que eu passo para vocês. Mandar uma mensagem lá no Instagram, né, do canal Neofilosofia. Aí o que acontece? O capitalismo público desenvolve, tem toda a estrutura no livro, está mostrando a estrutura lógica de como ele funciona melhor do que ele faz a economia crescer mais do que no liberalismo e do capitalismo de Estado que foi aplicado em todos os países aí. Pode fazer crescer muito mais. O Sen também, tem um livro meu falando sobre o Sen, faz crescer mais. Então, assim, tem várias possibilidades de fazer crescer. O pior modelo é esse que a gente está tendo no Brasil hoje, né? É um modelo de uma estrutura de esse centrão aí todo. Tá? É um caminho terrível que acaba levando os recursos públicos, são tirados do setor produtivo muitos recursos, né? Penaliza com impostos o setor produtivo. E esses recursos são sempre mal aplicados, porque eles são usados da pior forma possível e são muitas vezes usados para fazer populismo, né? E são dados para pessoas que não estão trabalhando, não querem trabalhar. E a gente está tendo um número muito grande de gente que não quer trabalhar mais. Então, o que acontece? Esse modelo atual aqui é o pior. E ele não vai sair se a gente continuar assim. Para a gente adotar qualquer um desses outros, nessa estrutura da democracia atual brasileira, a gente não vai conseguir. Então, essa é a ideia da pancracia. A pancracia ela é um modelo de federalismo radical que permite ter tanto liberalismo, o grupo que quiser viver no liberalismo, quem quiser viver num capitalismo público pode. E aí, quem quiser viver num modelo mais esquerda radical, pode também, que também é permitido, porque é um federalismo verdadeiro, um federalismo que não é esse modelo nosso brasileiro atual, né? Isso não é federalismo. Claro que não existe autonomia dos entes. Então, assim, é um modelo que permitiria, então, inclusive, ter um Estado que segue mais um ideal de direita, um Estado que segue mais o ideal de esquerda, e todo mundo seria feliz. É essa que é a ideia. Então a gente tem que buscar isso. Nos unir, ao mesmo tempo que nos separamos. Né? Nos unir, a gente tem que se unir, todo mundo, para apoiar essa ideia, para poder cada um ter a sua liberdade, cada grupo poder ter a sua liberdade, e não precisar dessa polarização que está causando inúmeros problemas, pode causar inclusive um problema sério aí, né? Que a gente já viu aí naquele 8 de janeiro lá, que acabou que saiu um monte de gente presa tentando dar um golpe, né? E isso pode levar a um problema sério, né? A guerra mesmo, né? Então, essa é a ideia. Ainda tem mais algumas coisas aqui no vídeo, mas para não ficar muito longo aqui, eu deixo aí eu vejo se tem mais alguma coisa de legal nesse vídeo aqui e passo num próximo vídeo aí, tá bom? Então até a próxima aí, pessoal.